Estamos de volta com imagens ao vivo do estádio Aderbal Ramos da Silva, o estádio da Ressacada em Florianópolis. Esse estádio que foi construído em 2003 com capacidade para 17.537 torcedores e hoje vai recebendo um clássico do futebol carioca, Vasco e Fluminense, que pela primeira vez vão se enfrentar fora do Rio de Janeiro. Sem perder tempo, vamos ver os jogos que já aconteceram, os jogos que estão acontecendo e que vão acontecer nessa 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Duas partidas já terminaram. O Grêmio perdeu para o Criciúma em casa por 2-1. O Curitiba venceu o Santos por 1-0. Resultados que interessam demais a equipe do Vasco. Em andamento, esse jogo começou às 9 horas. O Bahia vai vencendo o Vitória por 2-0, o clássico. E a Ponte Preta vai vencendo em casa, em Campinas, no Moisés Lucarelli, o Atlético por 1-0. Já já, bola rolando para Vasco e Fluminense. Vamos ter também Corinthians e Atlético Paranaense. Saindo lance bacana lá, você vai ver aqui. O Náutico recebendo o Botafogo na Arena Pernambuco. E vamos ter Cruzeiro e São Paulo. O jogo também começa daqui a pouquinho às 9h50. E amanhã a gente tem a Portuguesa e o Goiás jogando no Canindé. E fechando esta rodada o Flamengo jogando no Maracanã contra a equipe do Internacional. Depois das partidas realizadas e dos jogos que estão em andamento, vamos ver como está a classificação do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro cada vez mais tranquilo, o Grêmio não se aproxima. O Cruzeiro tem 59 pontos, o Grêmio permanece com 48, já jogou. O Atlético Paranaense tem 44, o Botafogo tem 43 pontos. Se a gente virar a página, a gente vai ver a situação do Fluminense e vai ver a situação também do Vasco da Gama. O Fluminense neste momento é o 12º colocado com 34 pontos, mas o Curitiba já chegou no grupo dos 34 e o Vasco perde uma posição para o Criciúma, é o 18º colocado com 29 pontos. Ou seja, se hoje o Vasco vencer a equipe do Fluminense e o São Paulo não ganhar o seu jogo contra o Cruzeiro, o Vasco sai da zona do rebaixamento. Sem perder tempo, vamos para as feras do jogo. Vamos para as escalações de Vasco e Fluminense. A gente começa pela equipe do Vasco, que tem estreante hoje. Muito boa noite, Sandro Gama. Muito boa noite, Theo José Edmundo. Boa noite a todos ligados no futebol da Band. O gigante da colina de Edmundo. Vasco da Gama de Giovanni Roberto Dinamite está escalado com 25 é o goleiro Diogo Silva. Lateral direito 23, Wagner. Zagueiros 28, Jomar. E 13, o capitão do time, Cris. Lateral esquerdo 37, Henrique. No meio campo 10, Pedro Ken. 15, Felipe Souto. 29, John Clay. E 30, Marlone. No ataque 16, Francismar. E 9, André. O técnico é o Dorival Júnior. O Francismar já passou por 8 equipes, estava no Boa Esporte, tem 29 anos de idade, faz a sua estreia hoje na equipe do Vasco da Gama. O Vasco, em 26 jogos, tem 7 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Vamos agora conhecer as feras do Fluminense. Muito boa noite, Gustavo Bosley. Boa noite para você, Theo José. Boa noite a todos ligados na Band. No Fluminense, 2 suspensos. O Fábio Braga e também o Rafinha. Em contrapartida, 2 jogadores voltam para o time titular. O Gum e também o Edinho. E o Felipe fica à disposição no banco de reservas. O esquema do técnico Vanderlei Luxemburgo, que hoje não estará na área técnica, é o 4-4-2. Olha então o Flu escalado com 33, Clever. 2 para Bruno. 3 para Gum, 4 para Leandro Eusébio. Na lateral esquerda, 35, Igor Julião. Meio de campo com 5, Edinho, 7, Jean, 19, Wagner e 29, Birubiru. O ataque tem 22, Rainer e 23, Rafael Sobis. Lembrando que esse esquema, volta e meia, varia para o 4-2-3-1, Theo. Em 26 jogos, o Fluminense tem 9 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Quem apita o jogo de hoje é o Wagner Nascimento. Tem 34 anos de idade, é árbitro desde 2001. Apitou 4 partidas neste Campeonato Brasileiro. Apitou Botafogo 1, Fluminense 0 e Vasco 2, Botafogo 3. Vai ser auxiliado pelo Luiz Antônio de Oliveira e pelo Luiz Regazzoni, o trio que é do Rio de Janeiro. O árbitro da partida, o Wagner Nascimento, ele tem uma média de 37 faltas por jogo e 5 cartões amarelos. É uma média superior à média do Campeonato Brasileiro, que tem 35 faltas
faltas por partida e 4 cartões amarelos. O Vasco já está no gramado, o Fluminense no gramado, e vamos agora para a execução. Todos para a execução do hino de Santa Catarina. Primeiro o hino de Santa Catarina e logo depois vamos ter o hino nacional brasileiro. Vamos então para o hino de Santa Catarina. Sagremos hino de estrelas e flores, num canto sublime de glórias e luz. As festas que os livres, frementes de ardores, se relembram nas terras gigantes da cruz. Mirandas margens plácidas, um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Aí a execução do hino nacional brasileiro, do hino de Santa Catarina. Na história em campeonatos brasileiros, 53 vezes já jogaram Vasco e Fluminense. São 16 vitórias do Vasco, 15 do Fluminense e 22 empates. Faltam 12 jogos para conhecermos o campeão brasileiro, que de repente sai até por antecipação, e conhecermos aquelas equipes que serão rebaixadas e aquelas equipes que estarão na Libertadores da América. A torcida de Santa Catarina de vários lugares, como Capivari de Baixo, acompanhando seus times, o Vasco, o Fluminense, e uma noite belíssima, e o olho da Band não perde nada para você. A gente espera que a gente tenha também um jogo bonito de futebol, diferente do que foi no último domingo, o clássico entre Vasco e Flamengo no Mané Garrincha em Brasília, quando tivemos um empate de 1-1, mas um jogo de péssimo nível técnico. O Fluminense, na sua última partida, perdeu para o Internacional por 1-0. Se o Vascão não cair este ano, em 2014, eu caso contigo. E aí, será que vai casar? E se o Flamengo cair, aceita morar com a sogra? Será que ele vai casar? Será que ele vai morar com a sogra, Edmundo? Olha, é difícil responder isso nesse momento, né? O Vasco com dificuldades, principalmente nesse segundo turno, né? E hoje os resultados não ajudaram também. Precisa conquistar uma vitória hoje. O Vasco vem jogando boas partidas, mas não vem conseguindo obter bons resultados. Fez uma boa partida contra o Goiás na Copa do Brasil, perdeu, né? E depois, na sequência, não conseguiu repetir as boas atuações e por isso está com dificuldade na competição. Sandro Gama. Theo, Francismar, chegando a torcida do Vasco para te conhecer. O que o torcedor do Vasco pode esperar de você? Será que eu vou dar meu máximo aí para estar ajudando o time, ajudando todo mundo aí.
Graças a Deus tive a oportunidade, estou tendo hoje de jogar, vou procurar dar meu máximo aí para estar ajudando o Vasco. Que tipo de clima você encontrou no vestiário do time que está na zona de rebaixamento? O clima está completamente bom, que o nosso time está vindo uma crescente muito boa, e hoje nós vamos dar o máximo para superar isso. Tá certo, boa sorte. Esse é o Francismar, camisa 16, reforço do Vasco estreando, veio do Boa. A torcida do Vasco gritou o nome dele, gritou o nome de todos, viu, Theo? Olha, e pela orelha que tem, escutou bem. Diga lá, Gustavo. Tô com o Júnior Lopes, o assistente técnico Vanderlei Luxemburgo, que não vai poder ficar na área técnica. Júnior, sua família tem uma ligação muito grande com o Vasco da Gama. Como é que é administrar isso em dia de clássico? Não. Isso não é problema, não. Meu pai até tinha, né, uma ligação mais forte. Eu tenho um respeito muito grande pelo Vasco, né, um carinho pelo Vasco, né? Mas eu trabalhei também em 14, 15 times diferentes, né? E na hora que a bola rola, isso aí a gente nem lembra. Bom jogo. Tá bom, obrigado. Tá aí assistente técnico do Fluminense, Júnior Lopes. Ele que é filho do Antônio Lopes, que durante muitos anos, várias vezes, foi técnico do Vasco da Gama, um delegado. Grande abraço para o Antônio Lopes. Tudo praticamente pronto, a bola vai rolar para Vasco e Fluminense e começa a rolar a emoção no campo da Band. Começa o clássico carioca, hoje um clássico brasileiro para você, Vasco e Fluminense. Só a vitória interessando para essas duas equipes. Tentou ali pelo meio Rafael Sobis, já acabou batido. A posse de bola é para a equipe do Vasco. Ali você vê a falta cometida. A primeira falta do jogo em cima do John Clay. Jogador de 19 anos de idade, vem para a sua terceira participação neste Campeonato Brasileiro, formado no próprio Vasco. Esse é o Clever, jogador formado no Fluminense. Substitui o Diego Cavalieri, que está com a seleção brasileira. 24 anos de idade, o Clever, prata da casa. E fez uma ótima partida contra o Internacional e é cheio de elogios lá nas Laranjeiras, o goleiro Clever. Vamos acompanhar para ver hoje. A primeira cobrança de falta, a bola levantada, a tentativa do Cris. O corte é feito lá dentro pelo Edinho. A sobra de bola tentava aqui do outro lado o Francismar. Veio buscar jogo Wagner, já faz o toque à frente. Rafael Sobis, segura o Rafael Sobis, inverte tudo. Vai chamando do lado, do outro lado o Bruno. Vai se mandando o Bruno. Coloca na frente. Esse é o time do Fluminense. Vai tocando a bola no seu meio de campo. Bem adiantado o Leandro Eusébio. Igor Julião, outro jogador formado no próprio Fluminense. Tentou o Igor Julião, a recuperação de bola é do Vasco. A tentativa do André, mas já foi dominado. O André é o artilheiro do Vasco com 10 gols marcados em 20 participações neste Campeonato Brasileiro. Aí o Igor Julião veio buscar jogo de novo o André. Diga lá. Para explicar para o torcedor do Vasco, o Dorival está no comando aqui na área técnica e muita gente achou que ele tivesse suspenso. O Dorival comanda o time hoje, vai ser julgado pelo tribunal por causa da expulsão da partida contra o Flamengo. Hoje ele ainda está por aqui. Vai tentando sair mais uma vez a equipe do Fluminense, é o Wagner. Ali a falta marcada, a falta que pertence à equipe do Fluminense. Já cobrada, Igor Julião. Se manda o Igor Julião. Já deu um tapa na bola. Estava impedido ali na frente. Rafael Sobis estava impedido a marcação e ele reclama. Queria a bola um pouco antes, quando foi passada pelo Igor Julião. Esse é o Diogo Silva, ex-Nova Iguaçu, 27 anos de idade, 1,92 de altura, 18 jogos na equipe do Vasco, 25 gols tomados. Estava impedido o Rafael Sobis, Edmundo? Eu tive a impressão que não. Eu tive a impressão que a condição dele era boa. Mas como ele reclamou, ele percebeu que o Igor Julião demorou um pouco a passar e por isso ele ficou em impedimento. O Igor Julião é lateral direito, está jogando de forma improvisada na lateral esquerda. É um jovem que depois da chegada do Vanderlei Luxemburgo ganhou muita moral e hoje incomoda bastante o Bruno na lateral direita. Edinho. Já faz o toque à frente o Edinho. A tentativa com o Wagner. Boa abertura na direita. Vai se mandando o garoto Birubiru. Tentou o toque no meio. O corte é feito. Apareceu o Jomar. Afasta a zaga no Vasco. Volta Igor Julião. A pressão do Fluminense. No início do jogo que o Fluminense vai pressionando mais. Rainer.
Segura a bola o Rainer. Boa jogada do Rainer. Vai tentando chegar à linha de fundo. Levantou a cabeça, aí o cruzamento. Um cruzamento rasteiro. Ela toca em cima do Fagner. Vai pela linha de fundo. É escanteio para o Fluminense. Aí você vê a torcida do Fluminense. Muitas vaias com relação à torcida do Vasco. O estádio está dividido, mas eu sinceramente esperava mais torcedores, já que é difícil. Aliás, esse clássico é a primeira vez que acontece fora do Rio de Janeiro. Cobrança feita pelo Sobis, tentativa do toque de cabeça. Lá do outro lado correu atrás dela Leandro Eusébio, mas vai pela linha de fundo. Vamos chegar aos 5 minutos desse primeiro tempo. Tudo como começou, 0 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Diga lá, Gustavo. Torcedores tanto de Fluminense como de Vasco da Gama, aqui em Santa Catarina, há uma colônia muito grande no Vale do Itajaí, cidades de Blumenau, Brusque, Itajaí, Camboriú, Balneário Camboriú e também no sul do estado, principalmente as cidades de Imbituba, Laguna e Tubarão. Quando eu me deslocava até o estádio, várias placas de veículos dessas cidades, viu? A gente já viu também em vários cartazes, né? Cartolinas nas cadeiras e arquibancadas do estádio da Ressacada, a Casa do Avaí. Aí está o árbitro Wagner Nascimento. Está dando uma dura ali em cima do Rainer. O Rainer tem 17 participações neste campeonato brasileiro. Fazer gol não é o forte dele. Tem um gol marcado no Brasileirão. A movimentação do Igor Julião na sua 10ª partida. Para tirar de cabeça o Pedro Quem. Pedro Quem agora na sua 22ª participação. Tem 2 gols marcados. Pedro Quem no detalhe. Esse aí é o Fagner. Ali a pouco o Pedro Quem, ele que é do Cruzeiro, está emprestado ao Vasco da Gama. Faz o domínio o Rafael Sobis. Rafael Sobis, que é o artilheiro do Fluminense com 8 gols. Olha a brincadeira, Marrone. Fica reclamando ali que a bola tocou no braço do Marrone. Saiu ali perigosamente o gol. Opa, achou aí. Achou o apto, achou o foco em cima do Wagner Nascimento. Você está vendo aí, ó. Seria lance para marcar o toque ou ele foi se proteger, Edmundo? Esse é mais um daqueles lances que a regra não é clara. Ele não leva a mão à bola. A bola bate no braço dele involuntariamente. Então a regra não é clara. Eu acho que o jogo deveria se prosseguir. André tentou o toque de calcanhar. Insiste a marcação do Fluminense. Rainer coloca na frente, sai da falta. Tem a posse de bola, pedala. Opa! Ficou ali o braço e a falta está marcada. A falta está marcada. Pedro Quem acabou fazendo a falta. Você está vendo de novo, ó. Ele deixa o braço ali, ó, no pescoço, no rosto do Rainer. E a falta marcada, mais uma falta que pertence à equipe do Fluminense. Vai voltando ali o Pedro Quem. Tá pendurado o Pedro Quem. Tem 2 amarelos, tem jogador do Vasco caído. É o Henrique que está caído ali, está reclamando de uma pancada na cabeça. Já se levantou o Henrique, já está tudo bem. Olho na tela, olho na Band. Chevrolet Onix, conectado ao GPS do seu celular. E sábado é dia de Série B na tela da Band. Tem Avaí e Chapecoense ao vivo, logo depois do Band Esporte Clube, com a narração do Nivaldo Brito, os comentários do Anilson. Aí foi o choque, né? Do Marlone com o Henrique. O fogo amigo. Vamos para a cobrança de falta. A bola vai ser levantada pelo Rafael Sobis. Colocado no meio. Afasta os jogadores do Vasco. Volta com Sobis. Bem recuado o Sobis, longe do seu habitat natural. Ali o recuo é feito pelo Igor Julião para o goleiro Clever. 24 anos de idade. Está no Fluminense desde 2008. Olha o Rainer, ó, cheio de estilo Rainer. Para cima do Pedro Quem, pede a falta. É mais uma falta marcada, hein? E deu para ouvir ali o labial do Pedro Quem. Mas puxou sim o Rainer. O olho da Band mostra para você. Mais uma falta para a equipe do Fluminense. Tem mais posse de bola, está mais tempo no campo do Vasco. Já tem rede balançando, hein? Olha o Náutico, hein? Maicon Leite. Agora disparou a fazer gol. O Náutico vai vencendo o Botafogo por 1-0. Maicon Leite. O Náutico está indo a 20 pontos. Está longe de sair ainda da zona do rebaixamento. Mais uma bola levantada. Passa por todo mundo. Passou pelo Leandro Eusébio e sai pela linha de fundo. Bom, Edmundo, já temos aí 8 minutos de primeiro tempo. Já deu para ver o desenho tático do jogo, Edmundo? As duas equipes jogam num clássico 4-4-2, mas que se transforma num 4-3-3 quando tem a bola. Só que a bola está sendo muito disputada no setor no meio campo. Agora é muito claro, ó. Tem praticamente 20 jogadores aí na tela da Band. Então, por isso,
Nesse início de jogo, ninguém se arrisca muito, ninguém cria as oportunidades e o jogo fica parado nesse setor aí, né? O Fluminense toma um pouco mais a iniciativa, vai um pouco mais para cima por ter um time mais qualificado. O Vasco, por não ter o Juninho, né, perde muito nesse setor. Então, a dificuldade de saída do meio-campo para o ataque é muito grande. Mas, início de jogo ainda, o Vasco cometendo muitas faltas, como essa agora do André. E aí o juiz agora é homenageado pela torcida do Vasco. Mais uma falta em cima do Igor Julião, já cobrada. Igor Julião já fez o passe à frente, buscando Rafael Sobis. Na recuperação de bola, o John Clay, também o Fagner. Chutão pra frente, não tem ninguém do Vasco aí. Mata no peito, tranquilo. E põe na frente o Gum. O corte foi feito pelo Fagner. Ali atrás tinha o Jomar. E a posse de bola é do Pedro Quem. Já fez o toque. Outra vez o Pedro Quem. Felipe Souto, quem tem a posse de bola. Henrique. Aí você está vendo a falta cometida em cima do Henrique. Henrique tem 19 anos de idade, é jogador formado no próprio Vasco. E aí você vê o árbitro Wagner Nascimento. Marlone vai para a cobrança de falta. Olha para a área, já a movimentação do Francismar e também do André. O André tem 1,82 de altura. Aí você tem a visão do Clever. Olha a bola levantada, o Cris! Gol! Do Vasco! Subiu sozinho o Cris! De Cuca, legal, cumprimentando o goleiro Clever! Colocando o Vasco na frente! A defesa do Fluminense ficou olhando! E o Cris coloca a sua carequinha na bola e faz o primeiro gol do Vasco. Agora, aos 11 minutos do primeiro tempo, o Vasco tem 1, Fluminense tem 0, Gustavo Bosley. Sandro Gama. Para fazer explodir de alegria a gigante torcida vascaína que faz barulho aqui no estádio da Ressacada. Cris, diziam que todo mundo odeia o Cris. A torcida grita o nome dele. E mais, o Pulaê. Deixa o caldeirão ferver, Theo. Edmundo, 1-0 Vasco. Foi o primeiro ataque do Vasco numa cobrança de falta. E o Cris de Cuca, legal, faz 1-0 Vasco. Justamente, né? O jogo estava truncado, muitas faltas. Numa delas, o Marlone bate com perfeição. O Edinho fica marcando a bola e o Cris espertamente antecipa, cabeceia para o chão e faz 1-0 para o Vasco. Isso é um ótimo resultado para o Vasco, traz o Fluminense para próximo, né? O Vasco com essa vitória, se confirmar, vai a 32 pontos. O Fluminense fica com 34 pontos, fica com 34 pontos e entra também numa dessas vagas de disputa para se livrar do rebaixamento. A gente vai ver de novo o gol várias vezes aqui na Band e você vai ver o posicionamento e como se movimenta o Edinho tentando cortar o cruzamento que foi feito pelo Marlone na cobrança para o Cris. Totalmente perdido. Tentava o Fluminense, a marcação do Henrique, marcação forte, luta pela bola e fica com ela. Cheio de disposição. Ajeitando ali para o Felipe Souto. Já faz o toque no meio. Esse aí é o Francismar. Dá um tapa na bola o Francismar. John Clay. André, John Clay, Marlone. Tentou o toque à frente. Apenas a proteção do zagueiro Gum para a saída do Clever. Como é que está o Dorival Júnior no banco do Vasco, hein, Sandro? Bem agitado desde o início da partida, até muito agitado. O técnico Dorival Júnior já chegou a incomodar o assistente número 1. Foi chamado a atenção
apesar do gol, continua agitado. Coração a 1000. Tá aí, ó, no olho da Band para você, o Dorival Júnior. O toque à frente, Rafael Sobis adiantou demais. Vem para a marcação e recebe a falta. O André. E como é que está o Lopes Júnior, assistente do Vanderlei Luxemburgo, no banco do Fluminense, Gustavo Bosley? Absolutamente quieto, viu? Agora há pouco ele acabou de ir no banco de reservas para conversar e pelo gestual a gente observou, pô, não, como que dizia assim, ó, não era para estar marcando setor, né? Marca individual nesse tipo de cobrança. Olho na tela, olho na Band. Oi, plano pós ilimitado que cabe no seu bolso. O programa que acaba com o TED no seu fim de noite. Agora é tarde com Danilo Gentili. Daqui a pouco, aqui na Band. Marlone. Segura o Marlone. Acompanha ele, Leandro Eusébio. À distância fica o Igor Julião. Dá um tapa na bola para o Francismar. O estreante Francismar. Gira o Francismar de um lado, de outro. Já passou por 8 times. Chegou no mês passado para a equipe do Vasco. Fagner. Passou inclusive pelo Cruzeiro, pelo Náutico. Estava no Boa Esporte. Vem para roubar essa bola o Rainer. Coloca na frente, a recuperação de bola do Vasco. Marlone, sempre rapidinho. Abertura para o Fagner. Levantou a cabeça. O André está na área. O cruzamento é feito. E quem fez o corte foi o Leandro Eusébio. É escanteio para o time do Vasco. Ali a preocupação do goleiro Clever. Você está vendo de novo o cruzamento do Fagner. Na canela tirou o Leandro Eusébio. Você viu o Pedro Ken. A movimentação do Cris. 1,83 de altura. Marcando o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. E sem campeonato brasileiro. Quem vai para a movimentação de bola é o Felipe Souto, que está emprestado pelo Atlético Mineiro. Vem na sua 11ª participação neste campeonato brasileiro. Ali o André. E no primeiro plano, o Pedro Ken. André tem 10 gols, Pedro Ken tem 2. O árbitro fica observando as coisas ali dentro da pequena área. E agora sim vai ser autorizada a cobrança para o Felipe Souto. Vai levantar essa bola o Felipe Souto. Tá ali a bola levantada, vai saindo o Kleber, segura firme, fica com ela, olha para frente, quer sair na base da velocidade. E aí dá o chutão. Mas está isolado na frente o Birubiru, só que ele é rapidinho, hein? Ele é rapidinho, o Birubiru. Vai para cima o Birubiru, tentou a batida. O Henrique apareceu para prensar essa bola. Volta com o Birubiru, Henrique na marcação. Tentou sair da marcação. E vem o cruzamento. Olha o Sobis. De cabeça, coloca na área, tira de cabeça também o Cris. Você pode notar aí no áudio ambiente da Band que tem mais torcida do Vasco no estádio do que no Fluminense. E aí você está vendo aí a entrada do Rainer, a bola colocada pela linha lateral. Essa marcação do árbitro. O Vasco acabou perdendo mandos de jogo por causa de uma confusão entre a sua torcida e a torcida do Corinthians. Um jogo que foi disputado no Mané Garrincha, em Brasília. Por isso o jogo está sendo disputado no estádio da Ressacada, que é o estádio do Avaí. E houve muita reclamação do Vanderlei Luxemburgo, dizendo que o Fluminense foi punido nessa punição do Vasco. Que o Fluminense teve de viajar, e quando você viaja também tem um lado econômico. Além do lado de você ter que viajar, saída do Rio de Janeiro, você tem um lado econômico, você tem despesas. O regulamento diz, tem que jogar num estádio a 100 quilômetros do seu estádio. Estádio do Vasco é São Januário. Esse jogo seria no Maracanã, porque clássicos não acontecem em São Januário. Como é que você vê essa punição, Edmundo? Olha, Theo, é um problema cultural até, né? Porque o Vasco não tem nada a ver com isso, mas é solidário, é responsável, porque foi a sua torcida envolvida com outra torcida. Foram os dois punidos, né? O Vasco e o Corinthians. O Fluminense tem que cumprir as regras impostas pelo STJD, né? O Vasco gostaria muito de jogar em São Januário ou mesmo no Maracanã, também para evitar custo, para evitar viagens, né? Eu acho que está chorando de barriga cheia. O mais importante ele não está fazendo, né? Que é colocar o time dele para praticar um bom futebol. Ali a bola à frente para o Jean. Mais atrás com o Edinho. Diga lá, Sandro. E só como informação, o Vasco, naturalmente olhando o lado dele, ele tem um grande número de torcedores aqui em Santa Catarina. E mais, domingo o Vasco joga em Criciúma. Então,
para facilitar as coisas, o Vasco escolheu o estádio da Ressacada. Jogo que você também vai ver aqui na Band no próximo domingo, a partir das 3h30 da tarde. Olho na tela, olho na Band. Bolão Caixa, cada participante recebe o seu comprovante. Amanhã às 11h10 da manhã, os principais assuntos do mundo da bola estão no Jogo Aberto com a Renata Fã aqui na Band. Jomar, jogador formado no próprio Vasco, a sua 13ª participação, fez o passe ali para o Cris. O Cris tem 15 jogos. Opa, olha o Diogo Silva ali dando mole. O Cris tem 15 jogos, esse é o 16º. Agora 3 foram pela equipe do Grêmio. Aí você está vendo mais uma vez Dorival Júnior. Segunda passagem pela equipe do Vasco, desta vez chegou em julho. Também poderia estar suspenso, né, já que ele foi expulso, mas ainda não foi julgado. Então ele continua no banco do Vasco, no banco do Fluminense. O Lopes Júnior no lugar do Vanderlei Luxemburgo, que está suspenso, Gustavo Bosley. Exatamente sobre isso, por estar suspenso, Vanderlei Luxemburgo não pode usar um rádio de comunicação com o Júnior Lopes. É no gestual. Fica um integrante da comissão técnica olhando para a cabine onde está o Vanderlei Luxemburgo aqui na Ressacada, passa um gesto para ele e na sequência a informação é levada até o Júnior Lopes. Agora isso também é uma grande besteira, né? Porque é só o Vanderlei Luxemburgo falar com uma outra pessoa que está no banco, né? Pega o telefone, alguém liga e ele passa. Isso é uma besteira muito grande, né? Porque não há essa fiscalização. Na Europa, quando o treinador é suspenso, ele não pode estar no estádio. E geralmente eles ficam num hotel, na concentração e tal, vendo pela TV. Aqui no Brasil não tem isso, mas tem essa história que não pode haver a comunicação. Mas claro que ela existe. Agora, a comissão técnica do Fluminense nesse ponto está dando mole, né? Porque todo mundo faz. Ah, mas é contra a regra? Mas todo mundo faz. Então que se mude. Então que o treinador não fique no estádio, como é na Europa. Quem vai para a cobrança é o Cris. Cobrança curta. A bola recuada para o Diogo Silva. Os gigantes da velocidade estão de volta à tela da Band. Neste domingo, a partir da 1 da tarde, a 8ª etapa do Campeonato Brasileiro da Fórmula Truck, direto da Serra Gaúcha, direto de Guaporé para você aqui na Band. Rafael Sobes pro Birubiru. Que é isso, Birubiru? O Rainer, não foi o Birubiru, vamos ser justos. Que lama, hein, Rainer? E a bola pela linha de fundo. Aí você vê onde está concentrada a maior parte da torcida do Fluminense. Não tem nenhuma pressa o Diogo Silva para fazer a cobrança. Futebol brasileiro com altos investimentos, grandes salários, tanto para jogadores como para treinadores, mas vivendo uma situação complicada, né? Todo jogo a gente fala aqui, o tal time está com salários atrasados. O Fluminense estava com um salário bastante atrasado, mas acabou pagando nesta semana, no início dessa semana, os salários de julho. E existe um comprometimento, existe a palavra da diretoria do Fluminense que os salários de agosto serão pagos até o final dessa semana. Agora, é uma draga danada que a gente está vivendo no futebol brasileiro, né, Edmundo? Um monte de time com salário atrasado, mas um monte. É realmente uma situação difícil e os recursos aumentaram muito, né? Hoje os clubes têm... Olha o Rafael Sobes abrindo o jogo, buscando o Wagner. Diga lá, Edmundo. Os clubes têm um patrocínio bem maior, os direitos televisivos aumentaram, fornecedor de material, sócio-torcedor, tem uma série de receitas, né? Falta realmente organização e administração para os clubes, né? É lamentável. Eu acho que essa lei ela tem que passar a vigorar logo. Se o clube atrasar os seus salários, não cumprir aquilo que foi determinado, ele perde tecnicamente, né? Perde pontos e pode ser até rebaixado. A tentativa da equipe do Fluminense. Não, Birubiru. Não é assim. Na entrada da grande área, dá um balão na bola. Você está vendo de novo, ó. Olha onde foi parar essa bola. Quase saiu da ressacada. Sandro, tem algum time no Rio de Janeiro que está com os salários em dia, Sandro Gama? Não. O Botafogo continua com os salários atrasados. O Flamengo tem problemas financeiros. O Vasco da Gama parece que está quase lá, né? Tentou colocar os salários em dia aí, acertou, aliás, 2 meses aí. Então os jogadores têm aí alguma coisa a receber ainda, mas curiosamente, depois que o dinheiro começou a entrar, você vê, o Vasco não perde há 4 partidas. Olha a batida de fora!
acertando a trave. Francismar, o estreante, num foguetaço de fora da área. Quase o segundo gol do Vasco. Que pancada, Edmundo. Aí vale ressaltar também a bela defesa do Clever, né? Olha que jogada audaciosa do volante Francismar, que hoje estreia, substituiu o Juninho, né? Havia uma grande desconfiança, mais um volante, o Vasco tem que botar um meia. Não, entrou um volante e está jogando uma ótima partida esse garoto Francismar. Vamos para a cobrança com o Marlone. Foi de um cruzamento numa cobrança de falta que saiu o primeiro gol do Vasco, o gol do Cris. Tá bom, chegando aos 25 minutos. E o Cris está lá na área de novo, ó. O André, o Jomar, é o mais alto o Jomar com 1,85. A bola levantada pelo Marlone. O corte feito, tem sobra. Insiste o time do Vasco, a recuperação do Fluminense. Jean, acabou dando certo. Rafael Sobis. Wagner, vai chamando aqui do outro lado o Birubiru. Antes dele o corte do Fagner. Olho na tela, olho na Band. Sky, todo mundo quer ter Sky. A recuperação ali do Fagner. Que é isso ali? Uma jogada esquisita pra caramba do André. Tem rede balançando, hein? Tem rede balançando e é lá na Arena Pernambuco. O Rafael Max empatando para o Botafogo. Agora o Náutico tem um. O Botafogo também tem um. Você está vendo o chute novo, ó. A linda defesa do Clever. A bola tocando no travessão. Complemente, por favor, Sandro Gama. E aí, o que eu estava dizendo, o Vasco da Gama, curiosamente, os salários não estão em dia ainda, mas o Vasco pagou muitos que estavam atrasados, né? Mas continua atrasado. E ele começou a entrar, o Vasco está 3 partidas sem perder. Caso não perca hoje, serão 4 jogos. Mas de todos os times do Rio de Janeiro, todos estão batalhando ainda para colocar os salários em dia, Theo. Não tinha que batalhar, né? Tinha que pagar. Porque da forma que está, como diria o Boris Casoy, isto é uma vergonha. 2 bolas no campo e o árbitro não para o jogo, não. Que é jogo, ó. E tome bola à frente. Esse apito veio da arquibancada. Opa, achou a bola. Diga lá, Gustavo. Ainda completando a informação a respeito dos salários atrasados no Fluminense, a diretoria agiu rápido, porque eram 2 meses de salários atrasados. E caso entrasse no 3º mês, aí o vínculo emprecatício dos jogadores ficaria questionável, né? Eles poderiam se transferir sem qualquer tipo de multa rescisória para o Fluminense. Eles perdem um amigo, mas não perdem a piada. Nesta sexta, às 10h30 da noite, tem Pânico na Band. Birubiru. Já vai passando lá do outro lado o Bruno. Kiss. Recebe o Bruno, recebeu do Wagner. Sai o cruzamento. O corte é feito pelo Felipe Souto. A recuperação de bola do Rainer. Sobis, bateu em cima do Cris. Volta a bola com o Wagner. O recuo é feito com o Gum. Segura o Gum. O Gum que tem 2 gols marcados pela equipe do Fluminense, o ex-Ponte Preta. Esse é o Edinho. A sua 24ª partida, um dos jogadores com o maior número de jogos de todo o elenco do Fluminense. Tentou o Igor Julião, o corte foi feito pelo André, ajudando aqui atrás o André. Na sobra de bola o Birubiru saiu da direita, veio aqui na esquerda, fica no chão, a posse de bola do Vasco e a falta está marcada. Olho na tela, olho na Band. Casas Bahia, sempre as melhores condições para você. Para ganhar 100 mil reais é preciso mandar 10 adversários para o buraco. Neste domingo, 8 da noite, quem fica em pé? Aqui na Band. Nós tivemos hoje Coritiba 1, Santos 0. Criciúma venceu o Grêmio por 2-1. A Ponte Preta, esse jogo já está no segundo tempo, vai vencendo o Atlético Mineiro por 1-0. O Bahia vai vencendo o Clássico Bavi por 2-0. E o Náutico vai empatando com o Botafogo em 1-1. 0-0 Cruzeiro e São Paulo e 0-0 Corinthians e Atlético Paranaense. E amanhã tem Portuguesa e Goiás e Flamengo e Internacional. Ali deu mole demais o Wagner, já roubou essa bola e já vai se mandando o time do Vasco com o André. O toque mais atrás com o John Klein, vem a batida de fora do Marlone. A posse é do Vasco. E aí, Edmundo, 1-0 para o Vasco, mas um jogo muito embolado, né? Continua
né, muito embolado no setor de meio campo, por ter um número expressivo de jogadores naquele setor. O Vasco, por sua vez, que já fez, né, já saiu na frente, agora explora o contra-ataque. Se fecha, você vê muitas vezes o André atrás da linha da bola, atrás da linha de meio campo, para roubar essa bola aí e sair no contra-ataque. O Fluminense, por sua vez, tem que partir para cima para tentar empatar, dar o espaço que o Vasco precisa para contra-atacar. Então o jogo agora é um pouco mais equilibrado depois do gol do Cris. É o Felipe Souto quem está perto da bola. Você vê aí nessa imagem que a gente tem o Marlone, tem também o André e tem o Pedro Quem na entrada da área do Fluminense. A bola levantada. A sobra do Fluminense afasta lá atrás o Jean. Voltou com o Felipe Souto. Francismar foi quem deu o passe. Estava tentando ali na frente o Jomar. Fica a bola com o Fagner. Abre com o Marlone. Caindo aqui na direita o Marlone. O recuo é feito para o Jomar. Levantamento do Jomar. Bola muito forte. Vai ficando com o goleiro Clever. Repito para você que está chegando agora, 24 anos de idade, formado no próprio Fluminense, está na equipe desde 2008, faz a sua segunda partida nesse Campeonato Brasileiro. Jean se mandou o Wagner, segura a bola o Jean, fez o toque, vem a batida de fora! A defesa do Diogo Silva. O Wagner que encheu o pé de fora para a defesa do Diogo Silva. Chegou com perigo agora a equipe do Fluminense. Igor Julião. Esse é Edinho de costas para a marcação. Deixa mais atrás com o Gum. Já vamos chegando aos 31 minutos. 1-0 vai vencendo o Vasco. O gol foi marcado pelo Cris aos 11 minutos. Esta aqui é a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois só vão faltar 12 jogos para cada equipe. Jean, ele e o Marlone. Fica fácil demais para o Marlone. Escorregou, mas tem a posse de bola. O Henrique bateu para frente. A recuperação do Birubiru. É o Bruno esse. Segura o Bruno. Birubiru fica mais aberto na direita. Saiu da esquerda, voltou para a direita. Leandro Eusébio. Sobes. Já faz o passe para o Rainer. Tenta no meio com o Jean. Recebe o Jean. Pode bater o Jean. Bateu pro gol. Para a defesa do Diogo Silva. Teve espaço agora o Jean. Que tem um gol marcado nesse Campeonato Brasileiro contra o Goiás. Você está vendo de novo, ó. Como teve espaço para bater. E acabou fazendo a defesa ali o Diogo Silva. A posse de bola ainda é do Fluminense. Vai tentando com o Bruno. Wagner. Levanta a cabeça. Uma bola fechada. Coloca a carequinha nela o Cris. É mais um escanteio para o Fluminense. Fica muito recuado. Traz o adversário para cima de você, para o seu campo de ataque, né? Isso que o Vasco está cometendo como erro. E o Fluminense está se aproveitando, criando boas oportunidades. Se não fosse a defesa do Diogo Silva, esse aí que está na tela da Band, Wagner, teria empatado. E ele quem vai para a cobrança do escanteio. Você vê que no primeiro pau fica o Henrique. Bola fechada. Dava para segurar essa bola o Diogo Silva, não quis saber. Coloca pela linha lateral. Daqui a pouquinho tem um lance Lux Colo dessa primeira etapa. Caiu o Diogo Silva. Rainer. A sobra é do Gum. Já fez a abertura com o Wagner. Mais atrás ainda. Com o Bruno. Se manda o Bruno. Recebe o Bruno. Tá em cima dele o Henrique. Tem pouco espaço. Limpou. O cruzamento é feito. Olha o Sobes. Só parece que cabeceou de olho fechado. O Vasco, como mandante, tem 41% de aproveitamento, 16 pontos conquistados. O Fluminense, como visitante, tem 33% de aproveitamento, 13 pontos conquistados. Tá certo que o jogo é na ressacada, mas o Vasco é o mandante. Repito para você, é a primeira vez que esse clássico acontece fora do Rio de Janeiro. E o Fluminense está exatamente um ano sem ganhar um clássico no futebol carioca. Edinho. Igor Julião, deixou essa bola passar. Birubiru, de novo aqui na esquerda o Birubiru, para cima do Fagner. Aí não tem jeito, Birubiru. Aí não tem jeito. Você ainda não está transparente, não tem esse poder. Olho na tela, olho na Band. Itaipava, a cerveja 100%. Um lutador que não se lembra do seu passado. Para sobreviver, ele precisa ter punhos de campeão. Neste sábado, 10h15 da noite no Top Cine, aqui na Band. Para tirar de cabeça o Rainer. Outra vez o Rainer. Mais uma vez longe da área o Rafael Sobes. Vem sempre buscar o jogo. Sinaliza para o Rainer. Ele abre na esquerda. Vai passando Igor Julião por trás.
Prefere o toque para o Edinho. Inverte tudo. Chamando lá do outro lado o Bruno. A sua 15ª participação nesse Campeonato Brasileiro. Chegou o André. Tentou o chapéu para cima do André. Chega por ali o Marlone cometendo a falta. A falta a favor do Fluminense. Leandro Eusébio já vai deixar essa bola e já vai para a área. O já abre os braços ali e conversa com o Leandro Donizete. Você vê aí que o Vasco tem 9 faltas cometidas, o Fluminense 11. Na média, o Vasco comete 16 por jogo e o Fluminense comete 17 por jogo. E aí os números do homem do gol, do Cris. Então, nesse ritmo aí, as duas equipes vão passar a média de faltas por partida. Wagner vai para a cobrança de falta. Uma bola colocada no meio, não deu para o Hugo, uma bola baixa, né? Em cima dele estava o Cris. E aí o Wagner acaba fazendo a falta em cima do Marlone. Olho na tela, olho na Band. Petrobras 60 anos, uma história inspirada em você. Com o seu mando, ela vai invadir sua casa. Polícia 24 horas, amanhã, 10h30 da noite, aqui na Band. Esse é o Jomar. Faz o toque à frente para o Pedro Ken. Ali tentava o Gum. A falta cometida e já cobrada. Wagner. Já fez a ligação para o Jean. Tá abrindo os braços aqui do outro lado o Igor Julião. Edinho. Agora sim viu o Igor Julião. Vem para a marcação o Fagner. Já dá o tapa para o Rainer. Segura a bola. E chama de novo Igor Julião. Sai o cruzamento, uma bola fechada, mas que vai pela linha de fundo. Agora o Fluminense fica invertendo esse jogo na direita e na esquerda, mas a bola raramente chega limpa na entrada da área ou mesmo dentro da área, Edmundo. O Fluminense tem bastante jogador, olha que belo chute do Wagner. Que efeito que a bola pegou, hein? Ela fez a curva, o Diogo Silva não foi na primeira curva e conseguiu fazer a defesa. O Fluminense tem muito jogador no setor de meio campo, mas não tem um centroavante de área no jogo de hoje. O Fred está machucado, todo mundo sabe, e o Samuel, seu substituto direto, está no banco, né? Preterido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, hoje é opção apenas no banco. Então ele consegue trabalhar a bola, chega próximo da área, mas não tem a referência. Não tendo a referência, o seu cruzamento tem mais dificuldade de sair com perfeição. Então o Fluminense esbarra nessa dificuldade. O Vasco tem um número expressivo de jogadores ali na defesa e consegue roubar a bola e sair com velocidade para o ataque. Tentava o John Clay ali pelo meio, a falta em cima dele. Uma falta que vai levar perigo para o gol do Clever, hein? Você está vendo o lance de novo no olho da Band. No intervalo Band tem muito mais do Campeonato Brasileiro para você, sempre com muitas atrações no intervalo Band. E fica o nosso convite no dia 23 de volta à Liga dos Campeões da Europa com um grande jogo, um grande clássico mundial. Real Madrid e Juventus. E agora um pouquinho mais tarde, por causa do horário de verão. A partir das 4h15 da tarde. Hein? Coloque na agenda aí, no próximo dia 23. E domingão tem Fórmula Truck aqui na Band. A etapa mais charmosa do calendário, a etapa de Guaporé, na Serra Gaúcha, claro, no Rio Grande do Sul. Perto da bola o Felipe Souto, um pouquinho mais atrás o Marlone. Marlone tem 2 gols marcados. Agora esta é a 15ª participação dele no campeonato. Marlone vai levantar essa bola, levantou essa bola. Estava impedido? Estava impedido. Essa é a marcação do Luiz Antônio de Oliveira, pegando a posição adiantada. E eu tive essa impressão mesmo, já estava. Alguma dúvida, Edmundo? Não, nenhuma dúvida. O posicionamento do auxiliar é muito bom, aí o André não reclama. Sabe que estava em impedimento, ele se precipitou um pouquinho e se adiantou. A zaga do Fluminense fez a linha de impedimento e conseguiu êxito nesse setor. Quem vai para a cobrança é o Bruno. 1-0 vai vencendo o Vasco. Diga lá, Gustavo. Técnico Júnior Lopes, assistente técnico do Flu, vai no lance primeiro aí. Vai se mandando o Marlone. Levantou a cabeça o Marlone. A abertura aqui do outro lado tentava o John Clay. Diga lá. O técnico Júnior Lopes do Fluminense chamou o Igor Julião e o Rainer. Ele quer o Rainer jogando por dentro e o Julião fazendo a lateral esquerda. Ali o toque do Rafael Sobis, buscava o Wagner.
Saiu da falta, bateu pra frente o Wagner. No meio do caminho tinha o Edinho. Edinho já fez o toque. Jean, Edinho. Um tijolo, né, do Jean pro Edinho. Voltou pro Jean. No corte do Cris. Igor Julião. Pra lá, pra cá. E chama o Rainer. Bem o Rainer. Saiu do Fagner. O cruzamento, a bola rasteira. Wagner. Ia passando o Igor Julião. A batida do Sobis. Olha o Wagner. Linda defesa. Ótima defesa do Diogo Silva. Na cara do goleiro, a menos de 1 metro. No puro reflexo ele faz a defesa e evita o que seria o gol de empate do Fluminense na definição do Wagner. Fica sentindo aí o goleiro Diogo Silva. Ó. Por isso o jogo está paralisado. Para atendimento ao goleiro Diogo Silva. Vamos ver o lance Lux Cola desse primeiro tempo. E você está vendo aí o gol do Vasco aos 11 minutos, o gol do Cris. Este lance foi tão bom quanto pintar com a Lux Color. Lux Color, a tinta da pintura inteligente, rende e dura muito mais. Subiu sozinho ali o Cris para fazer o gol. E o Sidorf, olha aí, ó, o Sidorf vira para o Botafogo. Botafogo 2, Náutico 1. Com esse resultado, o Botafogo está ainda a 46 pontos. Vai ficando com a terceira colocação. A gente está vendo o lance de novo aí, Edmundo. Ó. Uma confusão, a bola vai sobrar ali para o Wagner. E ele na cara do Diogo Silva. Olha só, ele na cara do Diogo Silva bate. Goleirão no puro reflexo, com o corpo faz a defesa. É, o Diogo Silva foi bancado pelo Dorival Júnior, né? Já que não era o titular até algumas partidas. Tem sido o grande destaque do Vasco, está sendo o grande destaque do Vasco nesse jogo. Aí a gente vê que o Felipe Souto põe um pouquinho ali o ombro, né? Parece o braço, mas como o torcedor do Fluminense, os jogadores também não reclamaram, né? Fica a bela defesa do Diogo Silva como destaque. Rainer vai tentando chegar à linha de fundo. Já vão chegando aos 41 minutos nesse primeiro tempo. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. E ali a falta em cima do Rainer. E é o primeiro a entrar na caderneta do Wagner Nascimento, Sandro Gama. O Jomar. Jomar recebe o cartão amarelo. O Jomar é o primeiro a entrar na caderneta do Wagner Nascimento. É o primeiro cartão amarelo da partida. E é falta para a equipe do Fluminense, hein? Ele estava pendurado. Não vai enfrentar o Criciúma, o Jomar. O levantamento vai ser feito. Rafael Sobis. Uma bola muito alta. Fácil para o Diogo Silva. Com relação a cruzamentos, de 18, o Vasco acerta 3 por jogo. O Fluminense 17 também acerta 3. É um número que a gente sempre gosta de falar aqui nas transmissões da Band, que mostra que realmente os jogadores precisam melhorar e muito este fundamento. E aí está sentindo o Bruno. Uma pancada na cabeça para o jogo ali, o Wagner Nascimento. Na hora que subiu ali o Marlone, acabou acertando. Diga lá. Você e Edmundo falavam sobre a ausência do Juninho, né? O Vasco da Gama tem mais desfalques e o Otum é titular, está na seleção peruana, apesar dos torcedores preferirem o Henrique. No departamento médico, Guinhazu e Bernardo, prazo de retorno 1 mês. Edmilson se machucou na última partida, o Daxson não joga mais neste campeonato brasileiro, além do zagueiro Rodolfo. O Bernardo tem prazo de 1 mês para voltar, Sandro? Exatamente, prazo de 1 mês, está no trabalho de fisioterapia. Essa semana foi divulgado que o Bernardo faltou a fisioterapia, mas o prazo dado pelo departamento de futebol do Vasco da Gama é de 1 mês, tanto o Bernardo quanto o Guinhazu. Olha o Rainer. Com relação ao Bernardo, eu diria, como poderoso castiga, mais ou menos, porque o Bernardo não faltou só uma vez, não. O Bernardo está adorando esse tempo que não tem, vamos a 46, esse tempo que não tem que treinar, tem que fazer fisioterapia, está curtindo a noite carioca e faltando várias vezes a fisioterapia. A gente pensa que o Bernardo vai colocar a cabeça no lugar, mas isso é uma coisa que ela ainda está voando
principalmente na noite carioca, que é uma beleza. Wagner. Rainer. Se manda o Rainer pelo meio. Já faz a abertura. Está impedido. Já subiu a bandeira lá do outro lado. Luiz Regazzoni. Impedimento. Bom, Edmundo, nós vamos até 46. Como é que você viu até agora? 1 Vasco, 0 Fluminense. Um jogo muito truncado, né? As duas equipes lutando muito pela bola no setor de meio campo, mas com pouca qualidade também nesse setor. O Vasco foi feliz numa cobrança do Marlone, na bobeada da defesa do Fluminense. O Cris vai lá e faz 1-0. O mais importante pro Vasco nesse momento é o resultado, não é fazer uma partida espetacular. Então ele está na dele, se fecha no setor de defesa, explora o contra-ataque, mas ao estar recuado chama o Fluminense para o seu campo. Isso faz correr risco, né? Tanto é que o Diogo Silva é o destaque do Vasco, foi o destaque do Vasco nesse primeiro tempo. Mas é um jogo bom, um jogo bem movimentado, que a gente espera que tenha uma tendência de melhora no segundo tempo. Olha o que faz o Igor Julião. Que lama, hein, Igor Julião? Tem rede balançando. E é no jogo entre Ponte Preta e Atlético Mineiro. Elias faz o segundo gol da Ponte Preta, 2-0. A Ponte está indo para 26 pontos. O Criciúma venceu hoje. O Criciúma foi para 29 pontos. O Vasco vai vencendo, está indo para 32. O Vasco está ficando na 16ª colocação, empurrando o São Paulo para o rebaixamento. São Paulo vai empatando no Mineirão com o Cruzeiro em 0-0. São Paulo está indo para 31 pontos. Ou seja, das equipes que estão na zona do rebaixamento, Criciúma já venceu hoje o Grêmio fora de casa. Só o Náutico está perdendo, né? O Vasco vai vencendo, Criciúma já venceu, a Ponte vai vencendo. O Náutico está perdendo para o Botafogo por 2-1. A bola recuada, vai saindo do gol o Clever. Para ficar com ela, já faz a movimentação. Estamos no último minuto desse primeiro tempo. Já tem um intervalo Band recheado de atrações para você. Tem muito mais Campeonato Brasileiro para você. Gum. Parece até que o Fluminense está ganhando o jogo, ó. Olha a pressa do Gum. E recua ainda mais a bola. Leandro Eusébio. Ninguém para armar esse jogo no meio de campo do Fluminense. Que é mais ou menos o retrato também do Vasco. Agora sim a bola colocada lá do outro lado. Chegou no Rainer. Segurou o Rainer. Pode até bater. Tenta encontrar o espaço. Bate. E ela bate em cima do Igor Julião. E apita Wagner Nascimento. É final do primeiro tempo no estádio da Ressacada em Florianópolis, a casa do Avaí. O Vasco vai vencendo o Fluminense por 1-0. Um gol de Cuca legal do Cris aos 11 minutos. O Vasco com este resultado vai saindo da zona do Felipe. Felipe em campo. Felipe que vem para a sua 19ª participação neste Campeonato Brasileiro. Jogador que tem a sua história no Vasco da Gama. Começou no Vasco. E volta a rolar a emoção no campo da Band. É o segundo tempo de 1 Vasco, 0 para o Fluminense. Aí você vê o Gum já fazendo o toque no meio com o Diguinho. Dizia, o Felipe começou no Vasco, jogou lá de 95 até 2002. Depois voltou em 2010, ficou até 2012. E na sua segunda passagem também pela equipe do Fluminense. A primeira passagem foi em 2005. Vem para a sua 19ª partida. Ali o Jean. Enquanto que o Diguinho vem para a sua 17ª participação. E o Samuel também vem para a sua 17ª participação. Tem 2 gols marcados. Diga lá, Sandro. O Vasco vendeu o jogador chamado Danilo, da base, 17 anos. Entrou 8 milhões na conta do Vasco. Entraram 8 milhões. Vendeu para um grupo português. Então vamos ser justos. O Vasco da Gama hoje está com os salários em dia dos jogadores e funcionários. Dia 20 de outubro somente vence o mês. Portanto, os salários do Vasco estão em dia. Ok, tá aí então. Salários em dia da equipe do Vasco. Vai se mandando o time do Fluminense com o Samuel. Vai embora o Samuel. Colocou na frente o Samuel. Saiu o cruzamento, o corte do Cris. Tenta sair do seu campo a equipe do Vasco. Já foi a primeira tentativa do Samuel no jogo. Tentava o Bruno. Chega para cortar o Henrique. Diga lá. Conversando com o Júnior Lopes, na lateral esquerda fica o Felipe, viu? Felipe vai para a lateral esquerda. Esse assunto com o Edmundo daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos com o Vasco no ataque. A bola levantada. Vai bater de fora, não ajeitou. Ótimo momento. Felipe solto. Vem a batida. Ela vai pela linha de fundo. Foi o França
Francismar quem bateu na bola. Ela vai pela linha de fundo, quase o segundo gol do Vasco. E aí, Edmundo, olha, já queimou as 3 substituições. Diguinho no meio de campo, Samuel no ataque e o Felipe na lateral esquerda no lugar do Igor Julião. Olha, Theo, a gente tem que analisar as 3 substituições no conjunto, né? E aí, olhando aqui, a entrada do Diguinho, a entrada do Samuel, o que ele vai fazer? Botar a referência, o homem lá no meio, 2 jogadores abertos, Wagner de um lado, Rafael Sobis do outro. O Edinho vai fazer uma espécie de terceiro zagueiro, né, para liberar o Bruno pelo lado direito e o Felipe pelo lado esquerdo. Diguinho e Jean ficam mais no setor de meio campo. Então é compreensível que o Felipe, mesmo sem a velocidade de outrora, ele consegue jogar naquele setor ali. Ele vai apenas ocupar o espaço do meio para frente, criar as oportunidades. É uma decisão acertada para quem está perdendo o jogo. A gente já viu, ó, olha o Felipe onde está colocado. Está colocado no meio campo. Por quê? Porque a defesa tá bem protegida com um terceiro zagueiro, né, no caso Edinho, à frente da zaga, né? E aí a liberdade do Bruno atacar por um lado, Felipe atacar por outro, faz com que o Fluminense fique bem mais ofensivo do que foi no primeiro tempo. A gente observa que o Diguinho realmente está no meio, ó, olha só. E lá do outro lado a gente vê o Edinho como se fosse o lateral esquerdo, e à frente do Edinho a gente vê o Felipe, né? Gum. Segura a bola o Gum. É o início do segundo tempo para você aqui na Band. Diguinho. Wagner. A tentativa à frente, Samuel, antes dele o Diogo Silva. O jogo terminado, a Ponte Preta vencendo o Atlético Mineiro por 2-0. A Ponte Preta vai para 26 pontos. Continua na penúltima colocação no campeonato, mas já soma mais 3 pontos, enquanto que o Atlético Mineiro permanece com seus 39 pontos, né? Se o Internacional, por exemplo, amanhã vencer a equipe do Flamengo, o Internacional vai para 40 pontos. O Vitória poderia ir para 40 pontos. O jogo está no finalzinho. O Bahia vai vencendo o Vitória. Esse é o Jean. Boa bola para o Bruno. Segura o Bruno. Faz o cruzamento. O corte é feito pelo Jomar. Marlone. Coloca na frente, aperta a marcação em cima dele. O Rafael Sobis. A bola recuada para o Cris. Não quer saber de brincadeira, dá um tapa. O corte de cabeça do Gum. Samuel. Pro Sobis. Ele e o Cris. Deixou a bola quicar, fez um cruzamento horroroso. Indicou ali pro Samuel que queria a bola rasteira. E por isso a posse de bola é para a equipe do Vasco. Olho na tela. Olho na Band. Chevrolet Onix, conectado ao GPS do seu celular. Só confirmando para você as partidas que terminaram nesta rodada. Curitiba 1, Santos 0. Grêmio 1, Criciúma 2. Ponte Preta 2, Atlético Mineiro 0. E terminou agora, Bahia 2, Vitória 0. Com esse resultado, o Bahia dá um salto, né? O Bahia vai chegando, olha, aos 36 pontos. Vai ficando juntamente com o Santos com 36 pontos. O Santos tem 9 vitórias, então fica na 9ª colocação a equipe do Bahia. Diga lá. Jomar está caído, o árbitro da partida está fazendo sinal para o departamento médico do Vasco da Gama e também para o carro Maca. Apesar do Jomar estar fora de campo, mas está caído, o Vasco com 1 a menos nesse momento. E o Fagner na cobrança. Jogos em andamento. 0 Cruzeiro, 0 São Paulo. 0 Corinthians, 0 Atlético Paranaense. Amanhã tem Portuguesa e Goiás e Flamengo Internacional para fechar essa 27ª rodada do campeonato. E também o Náutico, jogo em andamento. O Náutico vai perdendo para o Botafogo por 3 a 1 e vai ter gente entrando na caderneta do Wagner Nascimento. Francismar, camisa 16 do Vasco da Gama. Esse é o Gum. Fazendo o toque mais atrás com o Jean. Jean para o Felipe. No meio, Felipe, né? Na verdade, eu tô vendo mais o Felipe no meio do que na lateral esquerda. Quem fica mais na lateral esquerda, caindo ali na lateral esquerda, como um zagueiro, como já disse o Edmundo, o Edinho. Felipe. Rafael Sobis. Chega duro em cima dele o Fagner. Aí o Edinho, ó. Edinho e o André. O Edinho mais atrás, a bola pro Leandro Eusébio. Gum.
Bem aberto aqui o Gum. Tentou o toque à frente, esperto Henrique, já roubou essa bola. Só que o Marlone está atrás dele, né? Ele tenta o toque no meio com o Francismar. Bem aí o Diguinho, hein? Olha o Diguinho. Até o Diguinho. Gum. Esse é o Bruno. Na marcação está o Felipe Souto. Fez o toque no meio para o Jean. Já perdeu essa bola. Tenta sair com um pouquinho de velocidade. O time do Vasco não tinha ninguém, né? O André no campo do Vasco. Leandro Eusébio. Felipe. 1-0 vai vencendo o Vasco. O gol foi marcado pelo Cris aos 11 minutos do primeiro tempo. Marlone. Bola recuada para o Cris e ainda mais para o Diogo Silva. Já está recuperado o zagueiro Jomar. O Vasco voltando com 11 jogadores. A informação do Sandro Gama. Leandro Eusébio e o Kleber. Edinho. Willy. Onde está o Willy, Sandro Gama? Está no trabalho de aquecimento, ansioso para entrar, saltitante com a camisa 93 no lugar do Francismar no Vasco. Já é assunto do Edmundo, até pedir também o que ele achou do Francismar. Boa jogada do Bruno, colocou na frente, já ficou o Henrique, saiu o cruzamento, tem sobra de Guinho, para defesa do Diogo Silva. Você tá vendo aí, ó, o cruzamento na sobra, vem a batida do Felipe para a defesa do Diogo Silva. Pegou bonito ali o Felipe. E essa substituição, hein, Edmundo? Sai o Francismar, como é que você viu a estreia do Francismar? E entra o Willy. Foi bem o Francismar. Cumpriu bem a sua função de defender bem e chegar um pouco à frente para ajudar o ataque. O Willy é um jogador mais rápido, um jogador mais agudo, que chega à frente, finaliza, faz até alguns gols, como foi no clássico do último domingo contra a equipe do Flamengo. Eu acho que vai tentar uma alternativa de saída pelo lado do campo, já que o Fluminense veio com tudo nesse segundo tempo. Wagner. Mais atrás pro Edinho. Bum. Abre o jogo aqui na direita com o Bruno. Aí está o Bruno. Para cima da marcação. Bem agora para cortar essa bola Henrique. E bota na frente e bota a velocidade. Fez o break, chamou a falta está marcada. E entra também na caderneta do Wagner Nascimento, Gustavo Bozo. Bruno, lateral direito do Fluminense. O Willy vem para sua 14ª participação neste Campeonato Brasileiro, com 5 gols marcados. Substituição do time do Vasco. Sai camisa 16, entra a camisa 23. 93. Legal passar aí, camisa número 16 e entra 93. Aí o torcedor conhece, fala: oi. Ali a cobrança. Saiu o Francismar e entrou o Willy. E acertaram o nosso áudio ambiente aí. Fora do campo, né? O microfone, você viu? Fez ploc, ploc. A bola recuada para o goleiro Kleber. 2 em cima dele. Sem brincadeira, coloca na frente o corte no meio do Felipe Souto. Luta pela bola de Guinho. Também o Wagner. Na sobra, Jean. Esse é o Wagner. Wagner tem 24 jogos. 24 participações nesse Campeonato Brasileiro. Bruno. Bem à frente ali do banco do Vasco. Dá um tapa na bola para o Gum. O Vasco mais recuado. O Fluminense praticamente todo no campo do gigante da colina. Felipe, ótima bola para o Rafael Sobis. Só que se antecipa ali o Jomar. A bola sai pela linha de fundo depois de bater no Sobis. É tiro de meta para a equipe do Vasco. Olho na tela, olho na Band. Oi, plano pós ilimitado que cabe no seu bolso. O programa que acaba com o TED no seu fim de noite. Agora é tarde com Danilo Gentili. Daqui a pouquinho, logo depois de Vasco e Fluminense. Logo depois do Campeonato Brasileiro. A bola levantada foi empurrada pelo Marlone. O Gum. A falta está sendo marcada pelo Wagner Nascimento. Diguinho. Edinho. Agora sim, caindo lá na esquerda tem o Felipe. Wagner.
Sai o cruzamento, a tentativa é com o Samuel, antes dele o Cris, voltou pro Jean, colocou na frente, bateu pro gol, ela vai pela linha de fundo. Oportunidade rara, teve o Jean e a bola pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Vasco. Nesse segundo tempo, Edmundo, alguma mudança tática? Total, né? O Vasco ainda mais recuado, talvez por isso a entrada do Willi para ter uma válvula de escape. Por quê? Porque o Fluminense, sabendo que o Vasco não ia atacar, faz uma linha de 4, tranquilo, sem problema, e aí fica mais ofensivo com Wagner, Rafael Sobis e Samuel. As chegadas do Jean, como a gente viu agora, e do Felipe, que já finalizaram. Então o Vasco tem que tomar cuidado ou encaixar um contra-ataque para matar o jogo. Ali o Willi, ó, primeira tentativa dele, já ficou na marcação, já faz o tapa à frente, tentava pelo meio Wagner, a falta cometida, é mais um que entra na caderneta do Wagner Nascimento. Felipe solto, a informação tá dada, cartão amarelo para o Felipe Souto. Leandro Eusébio. Felipe. Outra vez Leandro Eusébio. Marlone. Agora é a vez do Vasco. Vai se mandando o Marlone. A bola mais atrás é com o Henrique. Bem aberto tem o Felipe Souto. Faz o domínio, dá um tapa. Buscando o Pedro Quem. Outra vez o Pedro Quem. A abertura aqui na esquerda, a bola muito forte, vai saindo pela linha lateral. O arremesso pertence à equipe do Fluminense. Vai voltando o Henrique. Garotão de 19 anos de idade, esse é o Diguinho. Theo. Diga lá. Uma notícia triste para a torcida do Fluminense, para quem gosta, claro, do futebol. Faleceu aos 80 anos de idade Jorge Farias, ex-técnico de base na década de 1970 do Fluminense. Revelou, por exemplo, o Edinho, o zagueiro, e o Pintinho, atacante. Ele também foi técnico da seleção de Marrocos na Copa de 1986, quando a seleção marroquina chegou às oitavas. Felipe já fez a abertura de bola. A tentativa não é a dele, né? A tentativa do Edinho. Será que vai dar conta? Será que vai dar conta? O corte foi feito pelo Fagner, ficou no lucro. Ficou no lucro porque ganha o escanteio o capitão Edinho. Vamos para a cobrança de escanteio para a equipe do Fluminense. A preocupação do Diogo Silva. Olha a torcida do Fluminense aí, ó. Quem vai para a cobrança é o Wagner. Quem fica no primeiro pau é o André. Tá aí a cobrança, uma bola mais aberta. Tentativa do Samuel. Mas chegou empurrando, chegou fazendo falta. A falta está marcada. A falta que pertence à equipe do Vasco. Olho na tela. Olho na Band. Bolão Caixa, cada participante recebe o seu comprovante. Com o seu mandado, ela vai invadir a sua casa. Polícia 24 horas, amanhã, 10h30 da noite, aqui na Band. Tirou de cabeça o Gum, tentava o Wagner. A falta está sendo marcada pelo Wagner Nascimento, árbitro da partida. Fica reclamando ali o Pedro Quem. Já tem recuperação de bola com o Willi. Veio buscar jogo. Pedro Quem. Abre na direita. Wagner. O toque é para o Marlone. Dominou o Marlone. A tentativa com o André. Vai saindo do gol o Kleber para ficar com ela. Pega o time mais à frente. Bom, já temos 15 minutos do segundo tempo. As substituições do Vanderlei Luxemburgo deram resultado, Edmundo? Deram resultado. O Fluminense está um pouco mais ofensivo. É claro que falta criar umas jogadas mais efetivas. Por exemplo, no primeiro tempo, o Diogo Silva fez duas excepcionais defesas. Olha a batida para a defesa do Kleber. John Clay tentando de fora. Só que o volume de jogo aplicado pelo Fluminense nesse segundo tempo é maior do que o primeiro. Taticamente está mais bem montado, tem um homem de referência, né? É que é um jogo contra o tempo. Você não pode se expor muito, porque num contra-ataque... Batida de fora! A bola vai pela linha de fundo. Pegou bem na bola o
Rafael Sobis. Ela quica, passa do goleiro Diogo Silva, mas vai pela linha de fundo, quase um empate do Fluminense. O Fluminense mais bem postado nesse segundo tempo, o chute é muito bem executado. Parece um amigo meu, o Mário, que toda sexta-feira faz gols assim de longa distância. Pegou muito bem na bola o Rafael Sobis, ele tem 8 gols marcados neste Campeonato Brasileiro. Esta é a sua 26ª participação. Com este resultado, a gente pode até ver como é que está a classificação do campeonato, mas com este resultado o Fluminense vai ficando estacionado em 34 pontos e vai se distanciando, ó. A gente vê, ó, vai se distanciando porque o Atlético Paranaense tem 45 pontos. Isso aí já é a outra página, né? O Fluminense está ali, ó, com 34 pontos. Aí o Atlético Paranaense, que agora vai ocupando aí, você vê, ó, tem 45 pontos, está empatando neste momento, é o 4º colocado. Perto ali, né, dentro da zona de classificação para a Libertadores da América. Agora eu chamo a atenção, essa zona de classificação tem 4 times agora, mas dependendo, por exemplo, do resultado da Copa do Brasil, se de repente o vencedor da Copa do Brasil tiver por ali entre os 4 primeiros, só são 3. Olha o André, bateu para fora. Quis bater bonito na bola, de bico, por cobertura, e a bola sai pela linha de fundo. Então, quer dizer, se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os 4 primeiros colocados, aí 3 vagas. Uma vaga já fica com o campeão da Copa do Brasil, ele estando entre os 4 primeiros colocados, então são só 3, né? E dependendo também do resultado da Copa Sul-Americana. Aí é uma outra história, mas dificilmente, por exemplo, o São Paulo vai estar entre os 4 primeiros colocados. São Paulo que disputa a Copa Sul-Americana. Esse é o Jean. Vai dar um tapa na bola buscando o Felipe. É o resultado em que o Vasco respira, sai do bocão do rebaixamento e o Fluminense fica longe da zona de classificação para a Libertadores da América. É muito cômodo, né, para o treinador, para a comissão técnica, para o dirigente falar, olha, nosso objetivo é permanecer na Série A. Eu acho que para equipes como Fluminense, como Vasco da Gama, é muito cômodo, Edmundo. Eu acho que times como Fluminense, Vasco da Gama, Flamengo, Botafogo, você tem que sempre pensar em título, não é nem pensar em Libertadores da América. Vamos ver só esse ataque do Fluminense e daqui a pouquinho a opinião do Edmundo. Diguinho, limpa a bola o Diguinho. Já faz o toque para o Felipe. Levanta a cabeça, fez a abertura. Tenta chegar pelo meio, Wagner. Já é dominado, Edmundo. Sem dúvida nenhuma, o Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo, né? Pelo menos nesse campeonato tinham 11 candidatos a título, já que o Palmeiras está disputando a 2ª divisão. O Fluminense tem a mesma equipe praticamente que conquistou o Campeonato Brasileiro do ano passado, então não poderia estar nessa situação. O Vasco, com sérias dificuldades financeiras, não montou uma grande equipe, mas também não deveria estar pensando assim. Agora, é futebol, hoje está muito nivelado. A gente vê equipes sem tantos recursos como o Atlético Paranaense, por exemplo, fazendo uma bela campanha. Tem que ter uma boa administração. Sobis vai para a cobrança. Fluminense insiste, busca o empate. Ali a cobrança do Rafael Sobis. Tentou algum pelo meio, tentava ali pelo meio também o Edinho. Afasta a zaga do Vasco. Willy tenta botar um pouquinho mais de velocidade. Já abre o jogo, já se manda. Pelo meio vai passando também o John Clay. Chega o Marlone, recebe o Marlone, pode bater o Marlone. Adiantou demais. Ficou reclamando de um toque. Quem estava na marcação era o Felipe. A recuperação do Fluminense tem um pouco mais de espaço, né? Abertura lá na esquerda. Samuel tá pelo meio, vai se mandando o Sobis. Edinho, tentativa com Samuel, agradece o goleiro Diogo Silva. Olho na tela, olho na Band. Sky, todo mundo quer ter Sky. Amanhã às 11h10 da manhã, os principais assuntos do mundo da bola estão no Jogo Aberto com a Renata Fã. E no sábado é dia de Série B aqui na tela da Band, hein? Avaí, Chapecoense ao vivo, logo depois do Band Esporte Clube. Band Esporte Clube com a Paloma Totti. A Série B com Nivaldo Prieto e Denilson. Opa, entrada dura do Leandro Eusébio. E também entra na caderneta do Wagner Nascimento. Cartão para o Leandro Eusébio. Ele estava pendurado. Não vai jogar contra o Grêmio no sábado no Maracanã.
Vamos para a cobrança de falta para a equipe do Vasco. Olha onde está o André. A bola colocada na frente. Tem rede balançando, hein? É no Mineirão. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Até agora 0-0 até esse momento, né? Antes do gol. 0-0. São Paulo e Cruzeiro. Vamos lá? Vamos ver de quem foi. Jogo que interessa demais pro Vasco. Vamos lá, ó. Vai se mandando aqui pela esquerda. O São Paulo, toque no meio. Chega o Douglas, enche o pé e faz o gol do São Paulo, hein? São Paulo 1-0 em cima do Cruzeiro. Com este resultado já muda a situação. Não muda a situação do Muda. Muda sim. Muda sim a situação. São Paulo vai para 33 pontos. O Vasco fica com 32 pontos. Ainda dentro da zona do rebaixamento, hein? As equipes da zona de rebaixamento ganhando. Só o Náutico não ganhou. Olha como é que fica a situação aí, ó. São Paulo vai para 33, o Vasco fica com 32 e o Coritiba tem 34 pontos. Só o Náutico dos times ali na zona de rebaixamento ou perto do bocão do rebaixamento é que não vence hoje. O Náutico vai perdendo para o Botafogo 2-1, jogo em andamento. Vai embora o Henrique, hein? Tem espaço o Henrique. Se manda o Henrique. Vai bater o Henrique, tentou o cruzamento. O corte foi feito pelo Leandro Eusébio. E quase o gol contra. É escanteio para o Vasco. Você está vendo de novo. Olha a liberdade que teve o Henrique, hein? No meio já estava esperando essa bola o André. Não ia chegar nela não, Edinho, hein? Quase saindo o segundo gol do Vasco. E quase também que faz o gol contra, né? Já ia pegando o Kleber no contrapé. Marlone vai para a cobrança do escanteio. Você está vendo o Pedro Quem. Vai levantar essa bola o Marlone. A bola mais fechada lá em cima. Fica com ela o Kleber. Vai substituindo Diego Cavalieri. Sandro Silva. Já então a informação do Sandro. Já Sandro Silva na equipe do Vasco. Muito tempo. Recuperação de contusão. Vai voltando aos poucos o Sandro Silva. Mais um jogador de meio de campo. Mais um volante. E tome volante nos times do futebol brasileiro. Daqui a pouco vai precisar aumentar o meio de campo. Vai se mandando ali pelo meio Willi. Boa bola! Opa! Caiu. Toma uma dura danada do Leandro Eusébio. O árbitro vai lá também. O Wagner Nascimento dá uma dura. É um lance pra gente ver de novo, hein? Vamos ver, Edmundo, ó. Não houve nada. Os dois botaram o braço. E aí, por ser mais fraco, ser mais baixinho, o Willi acabou levando a pior. Tanto que ele nem reclamou. Jogada normal. E o árbitro, o Wagner do Nascimento, muito próximo do lance. A gente está vendo aí a repetição, ó. Na minha opinião, o André se precipitou um pouquinho, porque tinham 3 jogadores do Vasco, o Willi, John Clay e o próprio André, para 2 defensores só da equipe do Fluminense. Ele tinha que levado um pouco mais a bola, ou arriscado o chute, ou ter encontrado um companheiro melhor colocado. Esse meio de campo agora, Edmundo, ó. Sandro Silva, John Clay, Pedro Quem e Felipe Souto. Vai fechar ainda mais, né? E a única válvula de escape vai ser o Willi, que faz companhia ao André no ataque. Mas esse também, o camisa 93, volta muito. Tá chamando o Fluminense para o seu campo de defesa. Daqui a pouco toma um gol de empate, deixa escapar um resultado maravilhoso, né? Porque a vitória num confronto direto, se deixar escapar, vai ficar se lamentando, como já aconteceu em outros jogos. Olha, teve outro gol no Mineirão, hein? Outro gol no Mineirão, daqui a pouquinho a gente vai ver de quem. São Paulo 1-0, gol do Douglas. Já a gente vai ver de quem. No meio de campo Fluminense tem Diguinho, Edinho, Jean e Felipe. Só tem médio volante. Felipe, bola levantada. Opa, vamos lá? Vamos ver rapidinho de quem foi o gol. Cobrança de falta. Reinaldo na cobrança. Ali o Reinaldo, na verdade, ali na sobra, fazendo 2-0 para o São Paulo em cima do Cruzeiro. Aqui tem escanteio o time do Fluminense. A bola levantada nas mãos
E o Diogo Silva que acaba batendo para o meio. Na sobra, Sobis. Toque de cabeça. Afastou o Jomar. Coloca a cabeça nela também o Cris. Rafael Sobis. A bola fechada. Perigosa. Passou do Wagner. Vai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Vasco. Olho na tela. Olho na Band. Casas Bahia. Sempre as melhores condições para você. Para ganhar 100 mil reais é preciso mandar 10 adversários para o buraco. Neste domingo, 8 da noite, quem fica em pé? Na apresentação do José Luiz da Atena aqui na Band. E domingão também é dia de Fórmula Truck. Os caminhões mais velozes do planeta acelerando em Guaporé, no Rio Grande do Sul. A etapa mais charmosa da temporada na belíssima Serra Gaúcha. A partir da 1 da tarde em HD para você aqui na Band. Um chutão para frente deu certo, hein? Sobis. Aperta a marcação em cima dele. O Fagner. O recuo para o Felipe. Tentou dar um tapinha na frente. O corte foi feito pelo Felipe Souto. Tenta de novo o time do Fluminense. Gum. Olha onde está o Bruno. Ó. Pelo meio, Bruno. A falta está marcada, hein? A falta está marcada. A falta cometida pelo Henrique. Fica sentindo ali câimbras o Henrique. E fica no chão, Bruno. Um strike. Aí você está vendo o momento da falta. Aí depois foi atropelado também o Bruno. Vamos chegando aos 29 minutos nesse segundo tempo. O Vasco vai vencendo o Fluminense 1-0, hein? Com essa vitória do São Paulo, a vitória do Vasco não tira o time da zona do rebaixamento, mas ganha importância, hein? Porque não deixa escapar os adversários. Está muito embolado ali atrás, né? Tem muito time com 33, 34 pontos ali atrás. Uma rodada que serviu para embolar ainda mais o bocão do rebaixamento. E puxou os times que estavam com 34, que estão, né, com 34 pontos, para essa disputa também. Rafael Sobis levantando essa bola para tirar de cabeça o Jomar. Insiste por ali o Bruno. Chega também o Samuel. Vamos ver o que vai dar o árbitro ali. Ele vai dar falta. Bola Vasco. Está marcando o quê? Está marcando tiro de meta. Aí é homenageado pela torcida do Vasco. E ele disse, a marcação é minha. Então, aí tudo bem, a gente tem que ver quem é que tocou na bola, né? Aí a gente viu ali o Samuel protegendo, mas alguém tocou naquela bola antes. Na visão do árbitro, foi um jogador do Fluminense. Bum. Felipe, aqui do outro lado o Henrique. Tentava o Willi, passe horroroso, a bola vai pela linha lateral. Como é que está o Lopes Júnior no banco do Fluminense? Hein, Gustavo Bosley? Caminha de um lado para o outro, pensativo, fala muito pouco. E é o último jogo dele na área técnica, porque na próxima partida contra o Grêmio, o técnico Vanderlei Luxemburgo já poderá ficar novamente na área técnica. Além dele, Vanderlei Luxemburgo, voltam aí jogadores, né? O Rafinha e o Fábio Braga. Interessante é que de uma hora para outra o Fábio Braga. Vamos ver esse ataque. Vamos ver esse ataque. Que vai se mandando o Henrique. Henrique pode até bater o Henrique. Preferiu o toque no meio. A recuperação da equipe do Fluminense. Fábio Braga, que é filho do Abel Braga. Tá no grupo principal do Fluminense há muito tempo. De uma hora para outra vira solução, né? Tá lá há muito tempo. Aí de uma hora para outra vira titular e vira solução. Coisas do futebol brasileiro, principalmente do futebol carioca. Bate na bola Diogo Silva. Daqui a pouquinho tem o lance Lux Collor nesta segunda etapa. Vamos lá, vamos ao lance Lux Collor desse segundo tempo. Você tá vendo aí, ó, a tentativa do Fluminense de fora bateu o Rafael Sobis. Este lance foi tão bom quanto pintar com Lux Collor. Lux Collor, a tinta da pintura inteligente. Rende e dura muito mais. Agora sim a informação com Sandro Gama. O técnico Dorival Júnior está agitadíssimo, se mexendo de um lado para o outro, gritando com o time, principalmente com os jogadores de meio campo. Está dizendo o seguinte, está achando que os jogadores do Vasco estão rifando a bola demais e por isso o nervosismo do Dorival. Olha, mas o tanto de volante que tem no meio de campo aí do Vasco, quer o quê? Quer lançamentos, quer jogadas de efeito?
Difícil, gente. É difícil, é muito brucutu junto. Jean. Segura a bola o Jean. Felipe. A tentativa à frente. Faz o giro, Sobis. Busca lá do outro lado, Edinho. Levantou a cabeça. Tenta o cruzamento. A bola bate na zaga. De soco, Diogo Silva. Só que tem sobra. Tentou o Felipe. Furou da primeira. No meio. Olha o Jean. Afasta de qualquer maneira o Cris. Vem para correr lá do outro lado o André. Aqui vai passando o Willi. O Willi passa. A tentativa do André. No meio do caminho, Leandro Eusébio. Edinho. De 3 dedos, ó. Cheio de estilo. Chamando o Bruno. Segura o Bruno. O Willi, incansável. Já vem para a marcação. Passou o Sobis. Diguinho. Sobis, Diguinho. O lançamento é pro Bruno. Será que vai pegar? Será que vai pegar? Pegou, hein? Pegou, saiu o cruzamento. Cris para fazer o corte. Não quer saber de brincadeira, não. Bate para frente. Só que aí tem Gum. Prefere o toque no meio com o Felipe. Felipe abre o jogo. Era pro Wagner. Outra vez o Cris para tirar de cabeça. Agora é a vez do Wagner. Do Vasco. Tentativa era com o Willi. Acabou caindo. O Gum estava na jogada. E entra na caderneta do Wagner Nascimento, o Sandro Gama. Empurrou o Willi ali. O Gum recebeu o cartão amarelo. Aí está o Gum recebendo o cartão amarelo. Tem 2 gols marcados nesse Campeonato Brasileiro. O Gum, a posse de bola do Vasco. Olho na tela, olho na Band. Itaipava, a cerveja 100%. Com ou sem mandado, ela vai invadir sua casa. Polícia 24 horas, amanhã às 10h30 da noite, aqui na Band. Felipe. Para receber o Jean. Boa bola, Samuel. Ele, Cris. Olha o Samuel. Olha o Samuel. Cheio de estilo. Dentro da grande área. Parece até que o Fluminense está ganhando o jogo de 4-5-0. Só que agora é a vez do Vasco. Boa bola para o Willi. Na cara do gol já parou tudo. Já pegou a posição adiantada. Está marcando ali o impedimento o Wagner Nascimento da sinalização do Luiz Regazzoni. Você está vendo aí, ó, mais uma vez. Nenhuma dúvida, né, Edmundo? Até aproveito para perguntar para você. E o Samuel, Edmundo? A gente viu que não tem dúvida, né? Por correr demais, o Willi às vezes tá à frente da bola. O Samuel tentou uma jogada de efeito, não era a melhor opção, já que a bola, a frente da zaga está muito fechada, e quando você chega ao lado do campo, melhor opção. Olha o cruzamento feito pelo Felipe, a bola passa por todo mundo. Tem sobra aqui do outro lado. Bruno. Segura o Bruno, em cima dele o Henrique. Bruno. Limpou bem o Bruno. Saiu o cruzamento. Boa jogada do Samuel. Era para bater, a bola vai pela linha de fundo. A melhor opção era o cruzamento, né? Mas a gente já viu que o Samuel gosta realmente de fazer uma graça. Num jogo no Campeonato Carioca contra o próprio Vasco da Gama, ele limpou o zagueiro, o goleiro, e aí virou a cara. Aí tá a jogada. Virou a cara e não fez o gol porque tinha um jogador do Vasco dentro da área. A ideia era até boa, porque se ele consegue passar pelo Cris, ele fica em condições de chutar. Só que se ele desistiu da jogada, né, ao ver que o Cris deixou o corpo na frente. Tem jogador do Vasco caído ali, ó. É o John Clay. É o John Clay que está no atendimento ali. Enquanto vamos chegando agora aos 37 minutos. Olho na tela, olho na Band. Petrobras 60 anos, uma história inspirada em você. Domingão a partir da 1h, a volta da Fórmula Truck aqui na Band, a 8ª etapa do Campeonato Brasileiro, o Grande Prêmio de Guaporé, no Rio Grande do Sul. Os caminhões mais velozes do planeta. E no dia 23, coloque na agenda, hein? De volta à Liga dos Campeões da Europa, aqui no endereço da Liga dos Campeões da Europa, dia 23, um pouquinho mais tarde, a partir das 4h15, já que vamos ter o horário brasileiro de verão, um grande jogo para você, um grande clássico, Real Madrid-Juventus. Agora sim vai para a cobrança do escanteio, Rafael Sobis. Já tem o Wendel na equipe do Vasco, vamos para a cobrança do escanteio. E já a informação do Sandro Gama, mais um volante, gente.
Mais um volante. Será que vai sair o André? Rafael Sobis vai para a cobrança do escanteio. O Gunn está na área. O Wagner vai se mexendo. Ali o Samuel e a bola nas mãos do Diogo Silva. Mais uma vez tirando com soco. Jean, cheio de efeito essa bola. Tentativa de cabeça, vai ter sobra. Afasta de qualquer maneira o Jomar. Felipe. Segura o Felipe. Saiu o cruzamento do Felipe. Sai bem no gol agora o Diogo Silva para afastar. Diga lá, Sandro. Hotel, saiu o John Clay machucado, entrando o Wendel. Volante o Wendel, tá, Theo? Mas saiu o John Clay, né? Eu pensei que ele ia tirar o André ou o Willi. Saiu, entra o Wendel. Olha, eu acho que se eu fosse pensar em jogar futebol, fosse garota, assim, no Brasil você médio volante, que aí eu vou achar um time para jogar. Agora você me fez lembrar o meu tempo que eu ainda era jovem e que eu ia fazer peneira, né, nos clubes. O treinador perguntava: goleiro, aí quase ninguém levantava a mão. Zagueiro, quase ninguém levantava a mão. Aí chegava meia esquerda, centroavante, ponta. Eram os grandes destaques do futebol naquela época. Então todo mundo queria seguir os seus ídolos. Hoje os grandes ídolos são os volantes, realmente. E num time que joga com 5 de 11, é mais fácil jogar do que em outra posição. E se você olha do outro lado também, tem uma opção, né? Então hoje, quando as peneiras fala volante, levanta todo mundo. Fala, volante no Brasil, ele vai jogar. Que coisa, hein? Olha o Jean. Olha o Jean. Abrindo lá do outro lado. Tentou Sobis, a marcação do Jomar. Sobis. Faz o toque atrás. Resultado muito importante para o Vasco, mas ainda não tira a equipe da zona do rebaixamento, porque o São Paulo vai vencendo o Cruzeiro em pleno Mineirão. 0-0 Corinthians e Atlético Paranaense. E o Botafogo vai vencendo de virada o Náutico na Arena Pernambuco por 2-1. São Paulo venceu em jogo acabado. Mas tem o Fluminense ainda no ataque. O Edinho ficou no chão. Bruno, olha o toque. Vai ter sobra! A defesa do goleiro Diogo Silva. Por trás chegou o Wagner, colocando a cabeça na bola, Diogo Silva para fazer a defesa. Você está vendo de novo, ó, uma bola que veio de um lado, veio de outro. E depois chegou o Wagner e a defesa do Diogo Silva. A cobrança do escanteio. Jomar colocando pela linha de fundo. O Fluminense nem chega de uma forma organizada. Chega até no balão, no chutão. Mas chega, porque o Vasco está muito recuado. Quem vai para a cobrança mais uma vez é ele, Rafael Sobis. Bola cheia de efeito. Já parou tudo. Então terminou. Cruzeiro 0, São Paulo 2. Com esse resultado, o São Paulo vai para 33 pontos. O Vasco está chegando a 32 pontos. Continua na 17ª colocação na zona do rebaixamento. E a torcida do Vasco empurra o time nesse finalzinho de jogo no estádio da Ressacada em Florianópolis, a casa do Avaí. Olha a galera aí, ó. É o Fagner quem vai para a cobrança. Wendel. Foi puxado. Claramente foi puxado ali pelo Diguinho, mas tá valendo. Fagner. Ganha arremesso lateral mais uma vez a equipe do Vasco. É o Fagner quem vai para a cobrança. Tem o cachorro ali do policial que quer ver o jogo. Não saiu essa bola não. Felipe bate para frente. Tentativa com Samuel. Cris. Henrique. Faz o lançamento. Willi. Volta o time do Vasco. André. Chamou a falta. E a falta do Leandro Eusébio em cima do André, que sente câimbra. Tá desesperado. Ele vai tirar o calção, André. Vai tirar o calção assim, André. O programa que acaba com o tédio do seu fim de noite. Agora é tarde com Danilo Gentili. Daqui a pouquinho aqui na Band. Claro que valoriza a cobrança da falta a equipe do Vasco. Fica caída ainda o André com câimbras. E a galera do Vasco vai fazendo a festa em Floripa. Lembrando que o Vasco, seu próximo adversário é o Criciúma, no Heriberto Russi, no próximo domingo. O adversário do Fluminense é o Grêmio, no Maraca,
no sábado. Aí o goleirão Kleber. Fluminense, 1 ano sem ganhar um clássico. Olha como está gritando ali o Kleber com o Gum. Pedindo a marcação. Só na barreira realmente o Diguinho. Uma cobrança curta, o Willy. Segura a bola o Willy. Abre o Wendel. E terminou o jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense. 0-0. Corinthians e Atlético Paranaense. O Corinthians vai para 36 pontos. O Atlético Paranaense vai para 45 pontos. O Botafogo vai vencendo, tem 46. Então o Botafogo passa a ser o terceiro colocado. O Atlético Paranaense na 4ª colocação. E saiu da casinha agora o Gum para cima do Wendel. Tá bravo ali o Gum, ó. Tá dizendo ali que o Wendel acabou simulando, né? Fazendo cena nessa falta. E usou ali o cotovelo também. E é falta marcada, é falta para a equipe do Vasco. Willy vai segurar essa bola. Felipe Souto. Tá chamando a falta, chamando ali. Chegou com tudo que tinha direito o Diguinho. Poderia até marcar a falta, preferiu não. A posse de bola é para a equipe do Vasco. Olha o Felipe Souto aí. Que é o apoio da galera. Vamos chegando aos 44 minutos. Vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo. O Wagner Nascimento, o árbitro da partida. Diguinho. Tome bola pela linha lateral. O Vasco vai chegando a sua 8ª vitória, enquanto que o Fluminense vai conhecendo a sua 11ª derrota, isso em 27 jogos. A posse de bola para a equipe do Fluminense, marcou o toque do André. Bom, Edmundo, 1-0, vamos chegando aos 44 minutos. Se permanecer esse resultado, a vitória da garra, da vontade, da disposição, é só para conquistar o objetivo mesmo, que era o resultado, porque bom futebol não foi demonstrado por ambas as equipes. Uma porque abdicou do ataque e a outra porque atacou de forma desorganizada, né? O clássico carioca, duas equipes de tanta tradição como é Vasco e Fluminense, poderia ter sido jogado de forma mais bonita, não com esses chutões que nós estamos vendo. Só que para a alegria do Vasco da Gama, sai com a derrota, com a vitória, né? Se permanecer assim. E para o Fluminense, a derrota que preocupa, já que São Paulo chega aos mesmos 34, chega a 33 pontos, Curitiba chega a 34 pontos e Bahia ultrapassa chegando a 36. Então, Fluminense, a partir dessa derrota, passa a disputar para não sair, para sair da zona de rebaixamento, quer dizer, para não cair, ao invés de lutar para ser campeão, como aconteceu no ano passado. E a partir de agora, estamos para todo o Brasil, com Vasco e Fluminense. Você que estava curtindo o jogo do Corinthians com o Atlético Paranaense, com o Luciano do Vale, agora está vendo o Vasco 1-0 em cima do Fluminense. O gol marcado aos 11 minutos do primeiro tempo, a informação do Sandro Gama. Nós vamos até 48 minutos e tem rede balançando, hein? Na Arena Pernambuco. O Botafogo chega a mais um gol. GG, Botafogo 3, Náutico 1. Botafogo vai voltando para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. E o Náutico cada vez mais dentro do bocão do rebaixamento. Aqueles lances ali de balões que a gente viu na área do Vasco, eu acho que a gente pode dizer que aquilo foi mais ou menos a tônica do jogo de hoje. Faltou bola bonita. Terminou o jogo, o Botafogo venceu o Náutico por 3-1. Jogo encerrado. Diga lá, Gustavo. O jogo da 29ª rodada entre Cruzeiro e Fluminense, depois do Grêmio, o Fluminense encara o Cruzeiro lá no Mineirão, estava marcado para as 10 para as 10 da noite. O jogo foi antecipado para 19h30. Vem de novo a equipe do Fluminense. Felipe, a bola no meio. Com o Jean. A tentativa é com o Samuel. Segura a bola o Samuel. Mais atrás vai deixando com o Wagner. Rafael Sobis. O lançamento feito. Melhor para o goleiro Diogo Silva. É difícil também o Diogo Silva segurar uma bola. É sempre na base do murro. Vai se mandando o Willy. Onde está o Willy? Está tentando partir para cima da zaga do Fluminense. Tentando partir para cima do Gum. É arremesso lateral para a equipe do Vasco. Não tem pressa, o Vasco vai vencendo o Fluminense. Uma vitória que não tira o Vasco da Gama do bocão do rebaixamento.
O Fluminense fica estacionado. Não chega na zona da Libertadores. E aí já preocupa com relação ao bocão do rebaixamento. Próximo jogo do Vasco, domingo, contra o Criciúma em Criciúma. Próximo jogo do Fluminense, sábado, contra o Grêmio no Maracanã. Sábado tem Série B na tela da Band. Avaí, Chapecoense, com Nivaldo Prieto e o Denilson. Olha a tentativa do Fluminense, ia saindo o Diogo Silva, não achou nada. Sobis, Jean. Tem a posse de bola o Jean. Levantamento feito, Samuel. A bola vai pela linha de fundo. E domingo tem Fórmula Truck na Band. A partir da 1h da tarde, a etapa de Guaporé, no Rio Grande do Sul. Aí está o Wagner Nascimento. A torcida do Vasco faz a festa na ressacada em Florianópolis, já que o Vasco perdeu o mando de campo. E vai para a cobrança o Diogo Silva. Sem nenhuma pressa. Vai terminar o jogo. Fluminense, um ano sem vencer um clássico. Diga lá. Rapidinho, público 8.245, público total. O Vasco vai colocar nos cofres 270 mil reais. E termina o jogo. Apita Wagner Nascimento. Fim de jogo no estádio da Ressacada. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. O Vasco continua no rebaixamento. O Fluminense cada vez mais próximo da zona do bocão do rebaixamento. Vamos até o gramado, onde estão Sandro Gama e Gustavo Bozzi. Daqui a pouquinho tem Agora é Tarde com Danilo Gentili. Até ouviu o Wendel aqui, o primeiro jogador do Vasco a deixar o campo de jogo. Entrou durante o jogo, mas sentiu que o Vasco da Gama está brigando muito. Já são 4 partidas sem perder agora. Cara, é bacana. Entrei no finalzinho ali para tentar segurar a bola, acho que eu consegui, para catimbar um pouquinho. A equipe conseguiu inspirar um pouco mais. É isso aí, ó. Muitos não acreditavam, já falavam que a gente estava na zona. Estamos indo e quem sabe assim sair o mais rápido possível dessa zona de incômodo. Tá certo, esse o Wendel. Gustavo. Tá aqui do meu lado o lateral direito Bruno. Um clássico onde o Fluminense permanece a vencer esses confrontos. Para vocês não é nada bom, né, Bruno? É complicado, a gente precisava da vitória. Então agora é descansar, próximo jogo a gente reverter. A equipe jogou bem. Uma falha ali atrás, a gente deixou a desejar e saiu com a vitória. Lateral direito, Bruno.